daquilo que Deus tem para a nossa nação, e eu já estou muito feliz de ter aqui nosso convidado, o apóstolo Sandro, meu líder, meu pai. Amém. Graças a Deus. Que bênção! E nós vamos então aproveitar esse momento para compartilhar, para falar da palavra do Senhor e, é claro, dos projetos que o Senhor tem para o Brasil, para nós enquanto nação. Sabemos que existem tantos conceitos, existe tanta informação, tanta história que às vezes nós mesmos não conhecemos. É verdade. E a gente precisa então, conhecer, precisa se aprofundar naquilo que Deus tem e conhecer as palavras proféticas, as liberações, tudo que o Senhor tem para nós enquanto nação. É verdade. E eu já falei, com o apóstolo Sandro, mas eu quero que você se apresente, que você fale um pouquinho de você, enquanto formação, enquanto família, até mesmo para que todos possam te conhecer. Amém. Boa tarde a todos, que bom nós estarmos aqui, pastora Susan, muita alegria, Tinha muito tempo que eu não estava aqui. Lembro uma vez que eu vim com o apóstolo Paulo também aqui. Sim, verdade. E alguns programa chofar, que nós tocava. Temos um chofar sempre tocando desde o início, bem cedinho, no nascer do dia nós estávamos aqui. E eu creio que isso produziu algo maravilhoso. Bom, meu nome é Sandro Carvalho, sou de Uberlândia, e assim, sinto honrado de poder orar por essa cidade, Eu sou daqui, formado aqui. Tem muitas pessoas que perguntam: você é formado onde? Que Deus me levou em muitos lugares, Eu tive a oportunidade de conhecer, pelo meu trabalho, 16 países. Tive quase certo que ia morar fora, Enfim, e por conta disso muitos falam: não, você é de onde? Você é de Uberlândia mesmo? Eu sou de Uberlândia, com muita honra. Formado aqui na UFO, formado em economia e também pós-graduado em economia regional, que era uma base que eu pretendia conhecer bem essa economia, o crescimento e a pujança dessa nossa região aqui do Triângulo Mineiro. Então tinha uma base dentro da UFO, nessa área de economia, e nós começamos a estudar, e eu aproveitei e fiz uma pós-graduação aí. E depois fui especializando mais para a área empresarial, onde estou até hoje, com a minha empresa, onde eu assessoro alguns empreendimentos em Uberlândia, e tem sido bênção, inclusive um braço no agronegócio. Então Deus tem me permitido ver uma perspectiva, inclusive profética, da nossa nação, e tem me feito conectar com pessoas que eu nem imaginava, que estão sonhando. É interessante que ao mesmo tempo que a gente tem pessoas falando mal da nossa nação, mas nós temos pessoas que falam bem, acreditam na nossa nação, gente que vem do exterior, gente que está investindo, ou seja, investindo capitais, investindo milhões aqui, com perspectiva de maturação de 4, 5, 10 anos, ou seja, são pessoas que creem naquilo que está aqui. No futuro. Estão acreditando aqui. Então eu quero, no decorrer do nosso bate-papo, trazer isso para você que está sintonizado. Eu quero dizer que a perspectiva de Deus para nós, para a nossa nação, ela está além daquilo que nós muitas vezes estamos vendo e ouvindo. Então tem pessoas que não estão conectadas com aquilo que Deus tem derramado e vai derramar ainda sobre a nossa nação. Pastor Jesus, eu creio, e eu tenho visto, eu tenho ficado impressionado com pessoas que talvez com menos fundação, mas parece que elas estão muito fundamentadas e crê, E é interessante que, como a palavra de Deus fala muito de terra, fala de coração, somos terra. E aí eles acreditam naquilo que está sendo desenvolvido na tecnologia. Amados, eu creio que a maior parte das pessoas que estão me ouvindo, talvez com algumas exceções, sim, vocês não têm noção do nível tecnológico do agronegócio brasileiro. É algo fabuloso. Então a nossa nação, ela é próspera, e nós temos que trabalhar, temos que orar, e desfrutar. E nós, como brasileiros, temos que fazer isso florescer, e temos que guardar e proteger em nome de Jesus. É verdade. Então, além da minha formação, sou ministro do Senhor,
ando debaixo de uma paternidade apostólica, apóstolo Paulo de Tarso. Em agosto agora fez 10 anos. Assim, temos uma amizade tremenda, aprendo muito, né? Nós conhecemos, né, pastora Susan, uma pessoa cada dia aprendemos mais, muito dedicada, com um chamado para Israel, onde que nos conectou bastante, muito mais com Israel. E casado há 33 anos, meus amados, tremendo, né? Essa semana eu estava numa empresa falando de relacionamento, que está difícil a questão de relacionamento. E eu falei assim, olha, vocês param, uma é da minha empresa mesmo, que está num BPO que eu tenho, numa das empresas. Eu falei, espera aí, deixa eu falar, deixa eu explicar para vocês aqui a importância do relacionamento, né? E então, casado há 33 anos, né, tenho 3 filhos. E um presente agora. 2 filhas casadas e uma netinha, Beatriz, de 4 meses. Meu Deus, hoje 6h30 ela já foi interceder junto comigo lá na Guiron. Que bênção! Nossa, demais! Então, família, amada, acima Amém. de tudo, né? Família. Amém. E eu tenho desfrutado disso, sabe? Glória De poder a Deus. viver esse tempo, né? Eu creio que muita gente, mesmo essa pandemia, fez nós olharmos para dentro de casa, né? Ouvir os filhos, conversar, criar amizade. Então, amados, estamos aqui, né? Estamos aqui para compartilhar, Amém. né, aquilo que foi proposto, com Amém. muita humildade, com muito zelo e temor, mas que você possa receber, né, no seu coração, e nós vamos aprender junto a ouvir de Deus nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém, eu creio dessa forma, apóstolo. Nós temos a base, temos a família, a nossa casa, precisamos sim crescer profissionalmente, porque para o país nós temos que trazer transformação. Sim, então, exatamente. quando enxergamos essa necessidade, é diferente. É diferente. Então, a perspectiva é diferente, isso é extremamente importante. Você lembra quando nós fomos no Transform World em 2008, em São Paulo? Sim. Deixa eu te falar aqui que Deus tem me ensinado disso, pastora Susan. É interessante quanto nós mergulhamos nisso, quantos homens de Deus ligados à transformação eu estive envolvido, em reunião com eles, em mesa. Mas tem algo que é fundamental, você que está aí conectado, guarde isso no seu coração. A principal transformação da nossa cidade está ligado à nossa transformação. Sim. Às vezes nós focamos na transformação em si, vamos fazer isso, construir isso. Mas eu quero dizer para vocês, amado, se não houver essa transformação em nós, e essa transformação produzir aí sim, de dentro para fora, efeitos que vão, aí sim que vão mudar a cultura do reino precisa ser manifesta através de uma mudança de dentro para fora. Estive com pessoas em Belo Horizonte, junto lá com o apóstolo Ronaldo, e a gente conversando sobre isso, e é impressionante, vários lugares trouxeram essa perspectiva de transformação em si só. Não, vamos construir isso e tal. Não, mas o homem precisa ser transformado. Sim, nós precisamos começa ser de transformados. nós. E se não houver transformação em nós não temos um testemunho, nós não temos uma visão, né, que vem do próprio Senhor, porque tem que mudar é nós. Quando nós mudamos, algo acontece à nossa volta. E onde agora eu tenho conversado com esses homens que são intercessores a nível de Brasil, eu tenho percebido isso. Olha, vamos trabalhar o homem, tem que trabalhar o caráter do homem, nós temos que entender a nossa cultura. E aí entra o ouvido do Ipiranga, né, que nós temos trabalhado isso desde setembro de 2016, numa das encontros dos filhos ali no próprio bairro do Ipiranga, em São Paulo, né? Então tem muitas coisas e nós como reino precisamos aprender como nos envolver isso, mas permitindo o agir de Deus. E isso, quando eu estou, por exemplo, numa mesa de negociação, estamos trabalhando para trazer recursos para Uberlândia, para plantas novas que estão sendo estabelecidas aqui. Então ali você representa alguém que tem uma sabedoria diferente, você tem que expressar algo que vem da palavra de Deus. Então esse é o nosso desafio agora, eu creio, é Deus nos tocar de uma forma diferente de dentro para fora, entendeu, pastora Susan? Então é isso. Essa transformação. Isso. E os lugares nós tivemos, não vamos reclamar, vamos trabalhar numa inteligência que vem do alto. Amém. E entregar algo que vai fazer diferença
né, para a nossa comunidade, falando agora de Uberlândia. Né? Uberlândia, Minas, Brasil, exatamente. Amém. E você já começou então falando do Ouviram do Ipiranga. Sim. E nós colocamos, né, como um tema para a gente falar um pouquinho, abordar sobre esse 4º jubileu, Sim. onde a gente completa agora em 2022, 7 de setembro, né, 200 anos da independência, então entrando aí para o 4º jubileu, e o projeto Ouviram do Ipiranga. Um desafio. Um desafio. Então, primeiro, o que é o projeto, né? Então, falando Sim. um pouquinho, o que você pode trazer para nós, para que a gente possa entender um pouco Amém. mais sobre o projeto Ouviram do Ipiranga? Amém. Pastora Suzy, é um negócio tremendo. Quando eu estava meditando para trazer aqui uns highlights para nós aqui, mas o projeto do Ouviram do Ipiranga, ele na verdade é uma convocação. Eu queria que você começasse a tomar algumas palavras. É uma convocação de despertamento. Você que está aí, eu vejo o Espírito do Senhor trabalhando na sua igreja agora de uma forma diferente. É despertamento. Há um chamado na tua vida, há um chamado na minha vida, mas e desses chamados, eles são ativados dentro de uma convocação que o próprio Senhor faz. Então, o Ouviram do Ipiranga é algo que veio no coração. Eu estava falando, né, em São Paulo, na certa época, mas eu quero falar um despertar nacional, antes de tudo, esse Ouviram do Ipiranga, para um tempo profético. Amém. Podemos um dia vir aqui para falar de festas proféticas, como a que vai ter agora, a partir da viração do dia 28, a Hanukkah. É uma festa muito importante que nós sempre celebramos, ela destrava muitas coisas para nós. Sim. Agora, o Ouviram do Ipiranga é um despertamento profético, você que está aqui, para o jubileu. O jubileu, pastora Suza, de todas as festas, é a grande festa. É o ano aceitável. Eu sinto uma unção. Eu tenho entrado na oração tanto sobre isso. Quando eu falo, eu sinto a presença do Espírito. É a festa. Quando nós experimentarmos isso, é a manifestação da graça, da presença do Reino no nosso meio, governando, entende? Isso é muito maravilhoso, é tremendo. Então, não é assim não é mais um evento Ouviram do Ipiranga, não, é um despertamento para nós podermos entendermos um tempo profético. É a maior de todas as festas. Tem uma festa que não se cumpriu ainda na vida de Jesus, né, que esses dias nós celebramos, que é Sucote, ou Tabernáculos, né? Mas essa é a grande festa. Essa festa será maravilhosa. Nós vamos falando aqui um pouquinho. Sim. E não sei como nós vamos andar, tamanho a grandeza de tudo isso e o propósito de tudo isso, mas ao mesmo tempo a dificuldade ainda do reino ainda entender esses tempos proféticos. Sim. Então, e essa festa, que é a principal festa, fala do ano aceitável, o ano aceitável do Senhor. Então, não é um evento, mas é uma visão para chamar nós, convocar, falar assim, gente, vocês creem naquilo que a palavra está liberando? Vamos nos preparar. É como datas. Já viu que data é um negócio muito importante? Sim, nós precisamos nos atentar para isso, que às vezes a gente deixa o tempo passar e a gente não percebe que Deus tem algo para fazer naquele momento, né? Exatamente. Como aquela data, igual eu comentei durante a semana falando das datas cívicas. Hoje é dia da bandeira, então trouxe um pouco disso, e às vezes as pessoas deixam passar. Inclusive, você falando, por exemplo, que o jubileu é uma grande festa, a gente não ouve falar sobre jubileu. Ninguém às vezes nem sabe o que é o jubileu, a base, aquilo que a palavra ensina. Exatamente. Então é necessário esse tipo de informação, até para que as pessoas saibam se encaixar nos momentos que o Senhor prepara. Exatamente. Então é muito importante, você que está conectado, se você for despertado para conhecer mais sobre festa, procura aqui a pastora Suza aqui nesse canal e nós podemos preparar algo, entende? É tempo de nós trazermos a revelação profética, o entendimento profético. Há um verso que eu gosto muito, eu amo esse verso, em vários aspectos, eu falaria dele aqui muito tempo, mas está em 2 Crônicas 20:20, que fala assim, ouve-me,
ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Guarda essa palavra agora que eu vou dizer, ouve, porque jubileu tem a ver com som. Então, registra aí. Então, essa passagem fala, ouve-me, ó Judá. Então, ouve o quê? Porque eles estavam numa situação de dificuldade, de inimigos para vir, veio um medo. Muitas guerras. Tentando o inimigo cercar. E quantos inimigos estão cercando pessoas agora? Pessoas que estão enclausuradas nas suas casas, não conseguem expressar, né, a comunhão, sim, estão com medo. Mas havia isso. Mas quando veio a revelação de um tempo, veio o Espírito Santo, visitou, eles buscaram de forma certa e o Espírito veio. E é tremendo que aí ele fala assim, olha, amados, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Primeira coisa, fé num Deus inabalável, amém? Mas tem algo, ele diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, o jubileu, ele é algo muito importante. O ouvido do Ipiranga, ele está preparando um novo som, né, dentro de uma festa que está ligado com o som também. Sim. Né? O entendimento, vou ler uma passagem daqui a pouco sobre isso, temos que cuidar do tempo aqui, né? Mas é isso. E olha que coisa tremenda. E Jesus, não sei se todos acho que conhecem essa passagem, lá em Lucas 4, ele declara o cumprimento de que está em Isaías 61, do ano aceitável. Sim. A palavra de Deus, olha que coisa tremenda. Eu quero que você preste bem atenção nisso e você guarde o seu coração, porque a guerra, amados, tem muitas guerras às nossas voltas. A principal guerra, ela está no nosso coração e na nossa mente. Por isso que eu falei aqui, ó, crede no Senhor. Amém. Crede no Senhor. Então eu estou falando de fé. São princípios. Princípios. Então quando Jesus chega, primeiro o Espírito leva ele para o deserto, ele é provado no deserto. Ele vai no Espírito e sai no poder do Espírito, e ele vai, em primeiro lugar que ele vai é onde ele foi criado. A palavra diz que ele foi criado, porque ele nasceu em Belém, segundo uma palavra profética, mas ele é criado também segundo uma palavra profética, criado em Nazaré. Ele entra numa sinagoga, a palavra de Deus diz que ele se levanta, toma o pergaminho e abre, e está lá Isaías. Jesus, eu sinto uma unção agora. Sinta, receba no Espírito. Ele abre a própria, aquilo que era que apontava para ele abre para aquilo e fala. É a revelação viva. Esse é o tempo. Ele fala assim, é chegado. Amém. Esse é o tempo. Então, o ano aceitável é o ano que Jesus pisa. Essa é a festa. Amém. Entende, pastora Suzy? Então nós temos que nos preparar para receber a visita do Rei. É diferente, não é conhecer, não é ouvir falar, não é essa expressão de que eu vou na igreja. Eu quero dizer para você, essa expressão ela é romana, sabe? Não, o reino é formado de relacionamentos de intimidade. Sim. Né? De relacionamento. Então é isso. Então o ouvido do Ipiranga, ele aponta para um entendimento profético, para nós aproveitarmos um momento para mudar a história da nossa nação. Amém. Ou, como diz aquela canção, né? Céus e terras se encontram. Entende? O profético é isso, amado. Só que nós temos que preparar. Está chegando a hora, está chegando. A gente começa a interceder, a gente começa a nos preparar, trocar nossas vestes, trabalhar nossa mente, lavar o nosso coração. Nós nos preparamos para que naquela hora o Senhor possa trabalhar e liberar as porções. Então o ouvido do Ipiranga foi despertado para isso, para que nós preparemos um povo, levantemos um povo para orar, preparar e para que nós possamos despertar e formar uma unidade do corpo de Cristo no Brasil. Amém. E isso nasceu com o meu pai, o apóstolo Paulo de Tarso, no bairro do Ipiranga, porque ele tem um chamado ali. Eu estava lá nesse primeiro dia, e parecia impossível, mas é bom isso, sabe? Esse dia eu estive com o apóstolo Ronaldo conversando com ele é ali da Lagoinha, a gente conversa bastante, e eu falando isso para ele, ele falou assim, tá aí, Sandro, por isso que eu vou nessa, porque se fosse possível para nós, se fosse possível para nós, então não íamos precisar dele. Sim, verdade. Quando o projeto é maior do que nós mesmos, o que acontece? Já viu quando nós enfrentamos uma situação, às vezes até de enfermidade, o que nós vamos, amado?
A ciência fala assim, não tem mais jeito. Para onde nós vamos? Para aquele que é o Deus do impossível. Então é isso, e como a pastora Suza disse, é o 7 de setembro agora de 2022, 200 anos de independência. Amém? E aí esse projeto, pastora Suza, desde 2019 começamos a levar ele, porque ele tem uma proporção nacional. Nível nacional. Então ele está hoje na base do Conselho Apostólico Brasileiro. Sim. Né, um grupo de apóstolos. Depois no final vou deixar aqui o site, né, para vocês entrarem ali, ver algumas palavras, ver como que funciona tudo isso. Então essa plataforma agora do Ouvido do Ipiranga está dentro do Conselho Apostólico, coordenada ali por uma equipe, tem uma equipe de intercessores ali, e enfim, é isso que está acontecendo. É bastante luta, porque trazer um entendimento profético dessa festa é algo que precisamos assim de muito esforço, muita oração, entende? Eu vejo que só da gente falar sobre isso, usando essa palavra do despertar, já tem, né, é claro, tem inúmeras guerras e lutas e tal, mas só de ter esse entendimento de ser um despertar para a nação, Amém. Já é, né, um olhar que a gente tem que ter Exatamente. diferente. E é interessante o que o senhor falou, apóstolo, porque o Senhor, ele quer um relacionamento. E a gente precisa entender isso. Desde o início, desde o Éden, o Senhor vem falando de relacionamento. Correto. E para que a gente saiba se relacionar e ouvir aquilo que Deus está falando, Amém. nós temos que ter intimidade com Ele. Exatamente. Temos que estar atento aos tempos, aos momentos proféticos, aquilo que Deus está movendo, para que nós sejamos os instrumentos dele nessa terra. Exatamente. Então, e vindo um pouquinho para vocês entenderem, quero colocar um pouquinho da visão bíblica, né, da palavra Isso. sobre o ouviram, né? Porque, como eu disse, não é um evento, não é uma tentativa de juntar pessoas, não. Nós temos que sacar as verdades. Mas antes de tudo, como eu estava falando de data, né, pastora Susan, dia 7 de setembro de 1822 é a data que o Brasil teve um ID, né? Ele não era uma colônia. Isso, né? é um registro de independência. É um da registro, nação. teve um RG ali, houve uma data, não é isso? É um RG do Brasil, onde as nações, ou as demais nações falam assim, opa, o Brasil agora é soberano. Chegou diferente. Isso. Então ele não é mais uma colônia portuguesa. Entendam isso. Olha só, isso não parece tremendo? Parece conosco? Que antes nós éramos escravos, Sim. como se... E agora não. Opa, no dia que eu nasço do alto, né, eu posso exercer uma soberania, sim. Né? A gente tem Claro. que se manter ali na presença. Mas isso é importante. Então esse marco, ele é muito relevante. Então o que acontece? Só que esse marco, houve um som, uma liberação de um som, houve um grito, na verdade, Um grito. né? E é tão tremendo que uma perguntinha, se você que está aí, como que começa o hino nacional brasileiro? Como é que começa? Como? Ouviram. Gente, não é tremendo? Sim. Ouviram o quê? Aí que está, a canção nossa, né, Sim. do hino não diz, né? Mas aí vai falando de coisas vem boas. relatando do que é a nação. Vem trazendo a grandeza, Isso. aquilo que está no substrato, né? Tanto de pessoas quanto de Da terra, terra. não é verdade? Mas um grito foi liberado. E esse grito, ele foi independência ou morte. E esse não é um grito que está fundamentado na verdade. Ele é um grito de morte, ele produziu morte. Sim. Então, muitas coisas que nasceram na nossa nação, eu quero que você entenda isso, para você vir somar conosco nesse tempo de intercessão profética, para que a gente possa criar um novo som. É aí que entra o profético. Nós podemos mudar a história. Amém. Porque se você crê que Jesus pode mudar a tua história, Deus pode mudar, Jesus pode mudar a história de lugares, de família inteira, pode mudar a história, né, de cidades, de região, estado, enfim, nações. Então, e nós estamos agora nesse tempo
e o ouvido do Ipiranga é para isso. Então, se do Ipiranga ouviu-se esse grito, independência, que é um som, né? E o alerta de Deus, lá em Deuteronômio 6, para o povo de Israel é Shema Israel. Está vendo que está sempre ligado a um som? Então quero dizer, igual você está nessa frequência aqui conosco agora, né? Essa é a frequência que você está, nós ouvirmos ela aqui, aí você ouve esse som. Então, ouve, ó Israel, tem um entendimento, é um shofar. E é isso que nós estamos dizendo, um novo som profético, um chamado, nós temos que liberar. E esse despertamento é para isso. Então, no ano aceitável, então quando há esse alinhamento dessa festa, nós podemos começar a produzir, né, construir uma história nova, começar a profetizar, começar a trabalhar, para que no dia do jubileu nós possamos declarar esse novo som, e aí passa a ser um marco da nossa nação. Amém. E o som que veio no coração é que ouviram do Ipiranga, Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Amém. Esse é aquele que traz vida, aquele que restaura, sabe, aquele que transforma, e é aquele que transforma nós, como eu estava falando antes, né? Transformação de dentro para fora, né? Então isso é muito importante. Então não é uma doutrina nova, nós estamos falando de liberar som. O som é profético. Amados, vocês podem perceber, eu não sei se vocês ficaram sabendo daquela festa terrível, demoníaca nos Estados Unidos, né, que muitos morreram. Sim. Ali. Havia ali um som das trevas. Então preste atenção, amado, nós temos que mudar o som dos lugares. Por isso que esteja atento ao som que está aí no teu bairro, o som que está aí na sua região. Sim. Um som, nós temos que levantar um som. Não é só cantar por cantar. Presta atenção, ouve do Espírito para que ele libere o som que vai assim anular o efeito daquilo que foi edificado nos padrões das trevas. É o fluir do Espírito. Exatamente. Então, o jubileu é algo que está na Bíblia. E eu quero ler uma passagem, só para dar fundamento a isso, que está em Levítico 25. Vou ler só um trechozinho e vou conectar com o som, vocês vão entender isso. Lá diz assim, ó: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Deus faz umas coisas que provam se nós somos dele, entende? É verdade. Já viu isso? Já aconteceu isso contigo? E muito. Quantas vezes eu comecei a chorar de coisa e falo assim, não, você não me conhece. Nem leu a minha palavra. Você não crê. Mas aqui existia o Shemitah. Está vendo isso aqui? O Shemitah é o Shabat de anos. Inclusive esse que nós estamos agora, nós estamos num Shemitah agora. E daqui a pouquinho eu falo disso. Quando abrir o ano do arrependimento, vou falar sobre isso rapidinho. Nosso tempo está ficando apertado aqui. Mas entendam isso. 7 vezes 7. O Senhor nos chama para o descanso de ano, o Shabat de anos. Então 7 vezes 7, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mesmo sétimo, ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. Olha que coisa tremenda. Trombeta vibrante. Depois eu explico isso aqui. No dia da expiação. Então, na festa que está chegando, tabernáculos, sim, então tem som, trombeta vibrante, que é um toque teruá. Se você nunca ouviu essa palavra, teruá, isso está na Bíblia. A festa das trombetas, no hebraico é teruá, é aquele toque choroso, 9 vezes, repicadinho. Então, trombeta vibrante, e é maravilhoso isso. Há um salmo, eu tinha posto aqui, fala assim, ó, bem-aventurado, no 89, fala assim, ó, bem-aventurado a nação que conhece os júbilos, né? Os sons de júbilo, que é o teruá. Porque o teruá, ele chamava para expiação, chamava para quebrantamento, chamava para mudança. Então quem é que chama? O som. O som é um despertamento.
Então fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Aí no verso 10 do capítulo 25, diz assim, ó: santificarei o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu, jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O que eu quero dizer para vocês? Olha que coisa tremenda. Por que isso, esta é a grande festa? Essa é a grande festa. Por quê? Amados, nós somos muito falhos, nós produzimos desequilíbrio na sociedade. Sim. Não é verdade? Nós temos trabalhos aqui nas regiões aqui de Uberlândia, uma cidade próspera, as pessoas passando necessidade. Uma cidade próspera tem o significado de terra fértil, mas ao mesmo tempo cheio de desigualdades. Sim, tem muitos padrões, né, que diferenciam, que afastam as pessoas, ao invés de fazer com que elas caminhem, né, juntas ali debaixo de uma palavra. Exatamente. Então, o ano do jubileu, ele é marcado por som, como está aqui, o sopro da trombeta. E a coisa mais interessante, quando Deus dá essa lei a Moisés, o primeiro 50º que se cumpriu, pastora Susan, é aquele momento quando os sacerdotes estão com a arca no ombro e pisa o rio Jordão, e ele abre para que eles possam entrar num novo tempo, para que se cumpra a promessa que Deus entregou para Abraão. Então veja só, esses momentos produzem aberturas de oportunidades, cumprimento de palavra. Então naquele momento estava se cumprindo uma palavra de Deus entregue lá atrás. Aí Deus fala assim, olha, estava sendo real. Exatamente, olha que coisa mais linda. Então nós temos que crer na palavra. Só que muitas vezes nós lemos a Bíblia sem colocar esses tempos proféticos e ver como que eles produziram efeitos. Sem o entendimento. Exatamente. Ou quando, por exemplo, nós deixamos de cumprir esses tempos proféticos, os efeitos também caóticos que produziram. Então, a gente não olha para aquele momento. Exatamente. Os 70 anos de cativeiro na Babilônia foi exatamente os anos, quantidade de anos que o povo deixou de cumprir o ano Shemitah, desde quando foi estabelecido. Então isso produziu essa quantidade. Então Deus força o descansar da terra. Deus está no controle de tudo. Nós precisamos entrar no alinhamento da sua palavra. E Jesus vem, ele o próprio rema, a palavra encarnada, ele abre a nossa percepção, ele nos conecta com o Espírito Santo, para que nós possamos ver e entender o que Deus quer fazer. Então há promessas que nós precisamos entender, porque se eles não se preparam para aquele momento, então, e antes deles pisarem ali, o que acontece? O que eles tiveram que fazer? O que Deus faz eles fazerem em Gilgal, pastora Susan? Eles têm que... Eles não estavam ali alinhados com a aliança. Então ali, por isso que Gilgal significa prepúcio, redondo, porque eles não estavam cumprindo a palavra. Nós somos um Deus, nós servimos um Deus de aliança. Então quando nós saímos da aliança, nós perdemos a plenitude de liberações que Ele tem para nós. E a terra está gemendo, porque nós que conhecemos a palavra não estamos conseguindo alinhar os propósitos, entende? E aqui acontecia algo muito tremendo, porque tudo vinha para manifestar, voltar às condições normais, porque um foi mais esperto que o outro, comprou a terra do outro, o outro se endividou, e ele foi, de repente um começou com a herança, mas depois não tinha mais a herança. Não, aqui voltava tudo do jeito que Deus mandou. Voltava tudo no início novamente. Então, o ano do jubileu, então, eu pus alguns pontos aqui para trazer aqui, destacar para vocês. O objetivo é chamá-los ao arrependimento, né, uma preparação e uma vida de consagração, porque o ano de jubileu indica toque de chofar, é alerta. Amado, nós precisamos conhecer esse som vibrante, o som teruá, vai tocar um som.
Não é verdade, pastora Sim, Suzy? sim. Um piscar de olhos, a trombeta vai tocar. Será que você está aprendendo nesses ensaios que Deus está dando a ouvir? Então, discernir. Opa, foi tão interessante, fomos fazer por conta do Ouvido do Ipiranga, amados, conto esse testemunho aqui tão gostoso. Nós estávamos em Brasília, então nós começamos a trabalhar a unção das capitais, por conta do Ouvido do Ipiranga, até o quarto jubileu. E começamos em Brasília, o apóstolo Joseir preparou lá e fomos, encontrei com meu pai lá, e nós estávamos lá esperando em frente ao Supremo Tribunal, ia começar ali. Aliás, o povo já tinha ido num mar que eu queria demais ter ido, demais, mas não deu tempo, porque eu fiquei esperando meu pai no aeroporto. Tá bom, eu esperei ele, fomos para lá, e uma equipe estava terminando um ato profético, nós íamos encontrar ali. E fomos olhar aquela estrutura da bandeira que tem lá. Sim. Que coisa linda, nós tiramos foto, uma coisa imensa, né, a bandeira do Brasil ali. E nós ali distraindo, vendo, olhando o Marcos do Tancredo Neves que está ali e tal. E de repente a gente ouviu um som do chofar. Olha. Nós falamos assim, opa, deve ser os nossos, os do nosso. Aí nós saímos correndo e fomos lá para frente do Supremo Tribunal. Então veja, nós conhecíamos o som. Falou, opa, é um dos nossos. Já sabia que, não é verdade? era. Uhum. Quem é? Nós precisamos conhecer o som. Então é gostoso isso. E depois nós ficamos rindo, falamos assim, gente, vai ser assim. Nossa, a gente conhece esse som, a gente já sabe o que é. Então nós precisamos marcar essa geração, ensinar esses jovens que não estão mergulhados nisso. Então, e ele é um toque do chofar e leva para a expiação. Expiação é quebrantamento, é rasgar o coração, não é verdade? E ele também, ele remonta a algo que é júbilo, é alegria, vai produzir alegria. É uma festa, uma restauração de todas as coisas. E ele também está ligado, igual eu falei, a expiação, que é perdão. Amado, quanto que a falta de perdão, sabe, você que está aí, olha nessa perspectiva, a falta de perdão, ela nos impede de acessar muitas coisas. Aprisiona. Então, e o reino, eu quero que você entenda isso, o reino espiritual não dorme. Talvez você, eu vou na igreja, eu faço isso, eu oro, mas o dia tem 24 horas e o reino espiritual nos enxerga, tanto do reino de Deus quanto as trevas, nos enxerga. Então nós precisamos saber como andar, como nos mover. O jubileu trazia liberdade à terra. Sabe, eu tenho estado conectado ao agro, né? E eu vejo quanto que o Brasil tem sido buscado. A China, a Índia, celeiros, né? O Japão, todos, eles olham para o Brasil, terra. Imagina, a terra tem uma importância, não é tudo, mas nós temos posse de algo, então nós temos que abençoar essa terra. A gente está orando nessa 9ª mesorregião aqui, e é interessante, esses dias eu fui orar, Deus me abriu para ir em Romaria. Fui com um grupo de pessoas, levei meu chofar, frente àquela capela, toquei o chofar ali, e a gente está orando. Eu falei, Deus, por que esse início? O que está isso aqui? Né? Por que essa terra? E aí olha só como é que são as coisas. Por conta de negócios, nós estou numa negociação e olha o que Deus faz. Eu fui chamado para uma reunião numa fazenda em Romaria, que é uma das primeiras fazendas da região, de onde foi a base do diamante, amado. Olha. Minas Gerais. Então Deus vai fazer nisso, porque você está conectado no propósito. Sim, ele então vai mesmo no seu negócio ou na sua habilidade que Deus te deu, Ele vai te levando para conexões, para você entender o que está acontecendo na Terra. E eu falei assim, não acredito. Tinha um equipamento lá de 1901, os alemães já estavam aqui extraindo diamante da nossa terra. Ou seja, quantas pessoas, né, de outras nações vieram aqui. Sim. E tomaram das riquezas da nossa terra. As riquezas. E nós estamos aqui, a liberdade é uma liberdade da terra para nós, moradores do Brasil. Quero que você entenda. Então te prepare, estude,
leia a Bíblia, leia, né? Busque informação. Talvez de você possa, nesse jubileu, pode ser que Deus abra uma oportunidade para que você comece algo, e aí você vai governar a terra segundo os princípios da palavra, e com visão de reino, abençoando nações, abençoando famílias, não é verdade? Sim. Esse é o propósito. Então o jubileu trazia isso, liberdade da terra. E às vezes tem um monte de terra, ela está muito concentrada. Então, você crê? Eu creio, Deus é soberano, entende, pastor Jesus? Ele pode fazer coisas sobrenaturais para nós aqui. Então eu quero que você entenda isso, que você viva isso, né? Participe isso e tome dessa palavra. E o jubileu trazia a família de volta, restituía as posses aos donos originais. Enfim, o jubileu fala de graça, da graça de Deus. Por isso que é o ano aceitável. É o ano aceitável. E no ano aceitável ele fala libertar os cativos, não é o que diz lá? Trazer vida, aqueles que não têm alegria, passar a experimentar alegria. Eu vejo Entende? como uma perspectiva de algo novo. Exato. Porque a palavra nos ensina que Deus ele deixou ali as heranças, né? Então separou para as tribos tudo certinho como tinha que ser, porque o nosso Deus ele é justo. Então ele entregou da maneira que seria justa para todos. Amém. E infelizmente no decorrer da trajetória, nós que temos os nossos erros, acabamos por perder a herança que o Senhor nos deu. Exatamente. E algo que eu vejo, que eu enxergo dessa forma, apóstolo, é que Deus ele nos dá uma oportunidade de retomar aquilo que Ele nos deu. Isso, Nossa, de recomeço. É lindo demais. Isso, Recomeço. restauração, recomeço, restituição, são palavras do vocabulário de Deus para nós. Amém. Mas, por isso que o ouvir do Ipiranga é um despertamento, porque senão você vai passar por essa data. Tem que enxergar o momento para saber como se posicionar. Nós temos que celebrar isso. Agora, como celebrar? Entende? Como celebrar? Eu tenho acompanhado algumas nações, você sabe, eu fui na Venezuela 3 vezes por conta de oração. E tenho acompanhado, uma certa vez não deu para mim ir na Argentina com meu pai, e a Argentina já celebrou o bicentenário. Sim. E foi uma preparação, e o apóstolo Francisco Nicolau, o apóstolo Hudson esteve lá junto, acho que teve mais alguém, mas enfim, eles estiveram lá para ver, foi algo tão, eles ativaram a arte nova, sabe, canções novas, porque o jubileu é isso, é graça sobre a terra. Mas se você olhar, você vai dizer assim, mas e aí, a Argentina não está bem, né? Eu tenho acompanhado, esses dias olhando um programa sobre a Argentina, mas eu fiquei tão triste, mas tão triste, porque nós somos brasileiros, mas nós somos americanos latinos. Então a gente tem que olhar também, eu tenho ensinado para muitos nesse tempo, pastora Suzy, são os níveis de esfera. Eu tenho uma esfera pessoal, eu tenho uma esfera da minha família, Sim. eu tenho uma esfera de uma base, de uma casa que você participa, tem a esfera da cidade, tem a esfera, igual nós estamos orando aqui, de Minas, né, da nação, e tem a esfera, né, dessa plataforma da América Latina. Eu tive a oportunidade de orar no Centro Geodésico da América Latina, que fica em Cuiabá. Já tive lá 2 vezes, tremendo. Então a gente tem que entender os marcos e os tempos. Sim. E Deus está trazendo esse alerta. O ouvir do Ipiranga é um despertamento para a gente nos preparar para um tempo profético. Amém. E já desfrutar agora, você e eu, nós podemos desfrutar agora daquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Nossa, eu enxergo muito dessa forma. E eu até comentei aqui durante a semana, apóstolo, sobre a quantidade de palavras proféticas sobre a nossa nação. Sim. Sabe? E Muitas. são muitas, né? Então, se a gente for parar para falar sobre isso, a gente vai ter um tempo enorme. E toda palavra profética, toda promessa que Deus nos dá, existe um processo para que aquilo se cumpra. Para que a gente consiga, então, chegar na realização daquela palavra.
E eu vejo, até usando novamente essa palavra, é o despertar mesmo. Eu vejo que é isso que nós como cristãos, né, que queremos trazer algo novo para a nação, que precisamos enxergar, entender esse momento, Correto. Despertar para que se cumpra aquilo que o Senhor determinou. Exatamente. Então não adianta achar que vai chegar no jubileu, que o Senhor vai mover céus e terra, eu creio que Ele fará. Exatamente. Mas nós precisamos ter um posicionamento diante disso. Isso. E isso a gente vai falar um pouquinho então do ano do arrependimento. Vamos. Que é o que a gente já está vivendo. E é importante, antes, quando nós estávamos numa das reuniões do Conselho Apostólico, foi até o meu pai que me ativou. Aliás, uma coisa importante, pastora Suza, nós estamos no sexto jubileu de Minas. Então, dia 2 de dezembro do ano passado, eu estive lá, nós estivemos em Ouro Preto, tocamos chofar ali, fizemos um ato profético ali, porque ali era a capital de Minas. Então tem 300 anos a independência de Minas. Então Minas, se você olhar os indicadores, quero falar isso, porque tem efeitos na terra. Você pode ver que Minas melhorou os indicadores, o governo Zema, pode olhar aí que é palpável, você pode checar como é que estão os indicadores. De números, é um dos estados que mais cresce. Exatamente. Econômico e tudo. Esses dias, quando eu estava indo em Monte Carmelo esse ano fazer uma ministração, uma pessoa foi comigo e ele viu pelo meu Instagram nosso ato profético lá. Em Vila Rica, né? E ele falou assim: apóstolo, eu tenho convicção, eu tenho visto as notícias de Minas, vocês estiveram lá, tocaram, foram como apóstolos e oraram, profetizaram, e nós estamos vendo notícias favoráveis, econômicas, sociais, São nossas respostas. Então, e se vocês olharem, só para vocês lembrarem, então, primeiro jubileu 1872, depois 1922, depois 1972 e agora 2022. Deixa eu falar o seguinte, o chamado Milagre Brasileiro foi em 1972. Sim. De 69, foi aquele período crítico político do AI-5 e tudo, mas foi o ano dos maiores níveis do PIB. Sabe, ele chegou a 11,94 ao ano, e em 73 ele bateu quase 14%. Nossa. Se nós voltarmos em 1922, também tem respostas econômicas favoráveis à nossa nação. E o ano passado, a projeção do PIB nosso era negativo. A própria Europa, a ONU, pouco tempo atrás, falou assim: não, reverteu o Brasil. Tanto é que tem entrado recursos do Brasil, não tem faltado recurso. Eu sei que tem uma questão de inflação, tem várias coisas para ajustar, mas tem sinais. Então o PIB já é positivo, vai ficar quase 5% esse ano, e tem uma projeção de ser em torno de 1,5%, talvez porque eles estão com uma expectativa menor por conta esse panorama político, vamos dizer assim. Sim. A política, muitas vezes, ela produz, sabe, Ela influencia, ela impacta aí. Mas, se você olhar, é favorável às coisas que estão acontecendo. Então, é importante a gente entender isso, sabe, que Deus produz impactos tremendos no nosso meio, né? Através desses cumprimentos da palavra, e nós assim precisamos entender, mas crer no Espírito, todo esse efeito que Deus permite a gente viver, né? Sim. Através da fé, mas há uma preparação. Bom, aí você estava falando, né, pastora Suza, sobre isso, sobre arrependimento. Por que isso? Olha, imagina só, o lugar que Jesus leu sobre o ano aceitável foi Nazaré. Eles estavam preparados? Não. A palavra de Deus diz que eles estavam incrédulos. Primeiro em relação a Ele, quem Ele era. Olharam para quem Ele era. Exatamente. Ali normalmente, né? No natural. Eles perderam a visitação. Não havia nenhuma preparação. É a visita do rei. Imagina, o ano aceitável, jubileu, amados, ele tem um entendimento, nós precisamos de nos desprender de muitas coisas.
Nós precisamos ir para um nível de arrependimento. Vamos arrepender de quê? É aí que está. Nós temos tantas coisas para nos arrepender. Nossa. Tantas coisas, amados. Se você às vezes não sabe, porque o nosso tempo aqui não dá, ele está encurtando, mas o fato é, precisamos arrumar a casa. E esse é um dos pontos que quando foi até o apóstolo Paulo Souza, porque dentro do Ouvido do Ipiranga sacou também uma equipe que é de intercessores do Ouvido do Ipiranga, o apóstolo Paulo Souza coordena, e ele sacou uma chave que foi, olha, sem arrependimento nós não acessamos essas liberações. E nós começamos a olhar, olhe você depois pode olhar tanto com Neemias e principalmente Esdras, porque Neemias não constrói somente e restaura os muros, ele pega a Torá e começa a restabelecer os princípios para aquela nação. Então, como para os sacerdotes que pegam a Arca da Aliança, pisam ali, eles tiveram que fazer antes, eles tiveram que circuncidar, eles estavam descumprindo a aliança. É uma preparação. Preparação, ou seja, em que eu estou desalinhado com a verdade? Sim. Será que o seu negócio anda nos princípios? Será que a sua vida, o seu casamento, entende? Os seus pensamentos, o teu sonho de vida, o que ele é? Então, é uma entrega, gente, amados, nós precisamos vir para um nível de entrega e reconhecer que Deus é Deus. Amém. Entende? Não que nós estamos vivendo uma religião. Enquanto nós não irmos para essa plataforma, sabe, de clamar esse Deus, de nos humilharmos diante desse Deus, rasgar para as pessoas, falar assim que nós temos dificuldade de ser um. Sim. Sabe, porque você sabe que qual que é a riqueza da unidade? Ela só é unidade na diversidade, porque nós somos diferentes. Então nós temos dificuldade de sermos um, ou seja, nós não somos robotizados, não, isso não é unidade, isso é padronização. O Senhor fala que a multiforme sabedoria, ela se tornará conhecida aos principados e potestades, ou seja, o reino espiritual fala assim, opa, essa eclésia na diversidade sabe servir um só Deus. Eles são diferentes, mas o som profético que move cada um deles vem de um lugar só. Entende, pastor Jesus? Então, se não houver isso, ou seja, se nós não arrumar essa casa, nós não arrumar ela, nós não conseguimos fazer que Jesus ocupe essa autoridade. E é interessante que a intercessão, por isso que lugares que tem base forte de intercessão, muitas vezes há muito confronto, porque a intercessão nos faz nós nos assentarmos numa posição de governo, sim. Aí sim, nos assentamos com Jesus nas regiões celestiais. E aí sim, nós podemos julgar aquilo que foi levantado, tronos de iniquidades. E por isso que as trevas confrontam muito, entende? Confronta muito essas bases que são levantadas de intercessor. Mas eu quero dizer para você, não tema, não tema, porque esse é o seu lugar. O Senhor nos colocou, nos chamou para nos fazer assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quero dizer para você, nunca lute na posição de terráqueo. Nós temos duas cidadanias. Nós lutamos nesse nível, mas assentados com Ele, exercendo a outra cidadania, que é uma cidadania do nascer do alto. E aí você e eu, nós, pastor Jesus, nós começarmos a orar aqui agora, ativar o canal aqui, colocar intercessores aqui agora, sabe? Nós vamos produzir um ambiente profético de intercessão. Aí o céu abre, aí é como se nós levantássemos e nos assentássemos com Ele. Amém. Então, e esse tem sido o maior desafio, de levantar plataformas para preparar a casa, porque sem intercessão eu não preparo a casa, eu preciso preparar a casa, entende? Sim. Então, eu queria que você entendesse isso, sabe, que você se preparasse para isso, para você ouvir do Espírito sobre isso, sabe, venha, vamos somar, sabe, nós somos diferentes, mas o nosso Deus é um só, amém? É um só Espírito, um só Deus, e o chamado que Ele tem para nós é de manifestar o reino aqui agora. Essa geração, amado, quantas famílias estão aí perdidas, são destruídas, as gerações, entende? Então, é Joel purinho, que não dá tempo aqui
Mas uma hora a gente pode tratar de arrependimento aqui. Qual é essa perspectiva do arrependimento? Então, se ele não vier com profundidade, e nós temos tido experiência de orar sobre isso, e dentro dessa plataforma, então, do Ouvido do Ipiranga, nós estamos com uma equipe nacional de intercessão. Que é o NIDOI. Aí eu vou explicar. Existe a rede de intercessão nacional. Agora, gente, esse Brasil nosso, na hora que nós começamos a olhar a 9ª mesorregião, que é o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nós temos 7 micro-regiões, 66 cidades, municípios. Sabe, é um negócio só aqui, uma diversidade, né, de céus violento, é muito grande. Então veio a visão e constituiu-se os NIDOIs, do qual eu coordeno um aqui, né, da plataforma aqui de Uberlândia, mas orando por Minas, juntamente conectado com o apóstolo Paulo, o Ronaldo em Belo Horizonte, porque ele está na capital. Então a gente está em Uberlândia, mas o estado tem uma capital. Sim. Então a gente tem que entender esses níveis, né, até mesmo produzindo uma unidade. Exatamente. Né? Então de lá, isso é muito legal. Então o que é o NIDOI? Para nós liberarmos aqui, quero te convidar a conhecer mais sobre isso, se preparar para isso. Veio a visão de constituir os núcleos de intercessão e desenvolvimento do Ouvido do Ipiranga. Por que isso? Amados, não é só interceder, porque eu vou interceder, eu vou produzir matérias de arrependimento. Igual eu estava lá, eu falei de romaria. Tem muitas coisas para a gente trabalhar arrependimento. Sim. E o D de desenvolvimento, o que a gente tem feito? Nós temos conhecido a história, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que veio antes de nós, que de repente que está bloqueando o agir de Deus, para que a gente possa exercer a nossa autoridade de governo nesse âmbito das regiões celestiais em Cristo Jesus. Então é isso. Então o NIDOI, ele está sendo estabelecido, tem já acho que 10 ou 12 NIDOIs no Nordeste, aqui em Minas, tem no Paraná, tem no Mato Grosso, Brasília, enfim, em vários lugares. O NIDOI é para ser um shofar, é intercessão, sabe, produzindo choros de arrependimento, nós declaramos palavras, sabe, e a ideia é ir em lugares, por isso que nós precisamos somar pessoas, não dá, o tempo é curto, e é interessante que a visão foi essa: sem arrependimento, com intercessão, a gente não destrava essas liberações de Deus. E é interessante que o ano de arrependimento, pastor Jesus, iniciou 7 de setembro desse ano, que coincidiu com Yom Teruah. Olha aí, coincide com a festa da trombeta que eu estava falando. Será do que som são datas e momentos e datas de Deus? Entende? Abre aí, abre com o ano Shemitah, abre com Yom Teruah, Senhor da glória, Jesus está voltando, amados. É verdade. Vamos nos esforçar para atrair a presença dele, sabe? Porque vai haver uma última colheita, mas para isso, nós que conhecemos a palavra, precisamos atrair, né, esse ambiente profético, preparar. E se eu começo a mudar, você começa a mudar, o outro irmão começa a mudar, na hora que vê, a gente, quando reunimos, a gente começa a chorar, a gente já entra na adoração, a gente já começa a ter visão profética, começamos a... Percebe? São coisas que estão aí, e nós temos essa autoridade. Deus abriu nossos olhos, né? Deus fala conosco através de sonhos, de visões, através da palavra. Então é tempo de despertar essa unção profética sobre a igreja de Cristo no Brasil. Amém? Então o Ouvido do Ipiranga, amado, na essência é um despertamento. E o despertamento é antes, não é isso? Como das 10 virgens, não foi? Opa, meia-noite, houve um despertamento. Só que alguns estavam preparados. E outros não. Outros não. Então, amado, e nós queremos que nós todos estejamos preparados, pastor Jesus. Amém. Amém. Nossa, é muito grande quando a gente começa a compartilhar, a enxergar um pouco da visão.
E eu vejo sim que há uma necessidade das pessoas, dos cristãos, das igrejas, aqueles que, sabe, começam a enxergar isso, para saber esse posicionamento, para entender que sim, estamos chegando em um momento, sabe, que pode ser algo assim tremendo, algo que Deus está preparando. De muito valor para nós. É isso, sabe? Então, enxergar o que Deus está levantando, o que Deus está despertando em nós e a partir de nós. Sabe o que é o mais tremendo, amado, de Deus? É que ele, esses dias na oração eu falei isso, ele podia estalar os dedos e está pronto. Sim. Mas ele decidiu nos usar. Ele abre uma janela, uma dispensação para nós, a presente era, para que nós sejamos despertados e exerça uma fé, né, inabalável nele. Isso não é tremendo isso? Forte. É uma coisa tremenda, nós que somos falhos. E é por isso que as trevas, né, Satanás, ele fica louco com isso, ele tenta parar você, nos parar, ele produz inimizades, produz divergências. Como? Nós temos que, a nossa convergência é Cristo. Amém. Então, se nós olharmos para isso, aí nós conseguimos atrair. Amém? Amém. Então, a nossa palavra de ordem agora, no ouvido do Ipiranga, é isso, pastora Suza. Eu quero te convidar a você somar, né, se você, né, precisar de alguma informação, procura aqui a rádio, né, a 104, né, 104.9. Procure aqui a pastora Suza, né, nesse momento dela aqui de compartilhar, escreva, vamos somar e vamos ensinar. Eu estou preparando, por quê? Até para saber lutar como intercessor. A gente não pode ir de qualquer forma. Sim. Entende? Porque o mundo espiritual ele é muito agressivo e nós podemos nos revestir. Mas a palavra de ordem é assim como houve um som, um grito no Ipiranga. Amém. Né? Que você seja um chofar de Deus. Amém? Amém. Então, um chofar que naquela época proclamou uma independência, mas baseado em palavras de morte, né? Mas agora um novo som começa a ser ecoado, e já nós estamos há 5 anos declarando isso. Ouviram do Ipiranga? Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Amém. Ele é o Rei da Glória. Amados, nós vamos reinar. O Senhor está nos treinando. Sim. E aqueles que forem aprovados agora vão reinar essa terra, amados. É o que a palavra nos ensina. Virá os 1000 anos, nós estaremos reinando com Cristo aqui. Olha só, Ele está nos treinando. Então, vamos aprender juntos a atrair e manifestar o reino de Deus. O Ouvido do Ipiranga projeta nós para essa dimensão. Não somente de religião. Eu vou na igreja. Não, peraí. O reino tem um rei. É isso? E esse reino tem uma cultura que está bem estabelecida na palavra, nela. Podemos sacar, e mais aquilo que o Espírito pode nos revelar nesse tempo. Entendeu, pastor Suza? Então, eu tenho sido assim muito tocado por isso, sabe? Eu me alegro muito de poder Deus ter me despertado. É algo que eu não sei, tem hora nem por onde começar, mas a gente vai seguindo orando. Mas o som é esse, amém? No ouvido do Ipiranga, Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Amém. Amém. Glória a Deus, é o que nós devemos anunciar. Então nós falamos tanto de som, e nós sabemos que há poder nas nossas palavras. Sim, exatamente. Então nós precisamos abençoar a nossa nação, abençoar a nossa terra, liberar palavras proféticas, palavras que vão trazer essa transformação. E é interessante a gente falar isso, porque quando a gente libera uma palavra, a gente fala de algo que está dentro de nós. Então, começa a transformação em nós. Por isso que tem que ser isso, e aí a gente consegue levar isso para fora. E aqui a gente está falando a nível de nação. A nível de nação. Então, assim, eu vejo como um verdadeiro posicionamento em lugares de autoridade do povo de Deus nessa nação. Amém. Porque não é só você entender, não é só você conhecer o projeto, você sabe ler um pouquinho sobre o jubileu, não é só isso. Não é. É ter o entendimento profético, e acho que
para entender e saber se posicionar é você saber que há um lugar de autoridade que Deus deixou para nós. Isso. E precisamos ocupar esses lugares como autoridades do próprio Deus nessa terra. É isso aí. Ele nos chama de príncipes, né? Então, Exatamente. nós estamos aqui para trazer o reino. E isso é uma chave. É uma Porque chave. eu não luto, Satanás, Lúcifer agora, ele era um príncipe, entende? Então essa conquista de nação, eu não posso lutar, eu tenho que lutar como príncipe. Para lutar como príncipe, eu tenho que me comportar como príncipe, eu tenho que entender a cultura do reino como ele é. Amém? Amém. E aí assim a gente exercer essa autoridade com muita humildade, com muita graça, com muita unção. Amém. Então, que você seja isso, essa voz profética para abençoar, entender. E essa eleição que vai vir, amado, não olhe na perspectiva de homens, entende? Olhe na perspectiva do plano de Deus para a nossa nação. Amém? Amém. Então é isso. Eu creio que Deus vai fazer muito nesse ano. Eu creio. Vai fazer muita coisa, a gente vai enxergar. E para enxergar, a gente precisa estar nesse lugar. Precisamos. De posicionamento com o Senhor, entendendo sobre esse tempo de intercessão, sobre o despertar. Nossa, há muito. Há muito. Então essa é uma chave, entende? Quando Jesus fala, eu entregarei chaves, a intercessão e a adoração é uma das chaves. Amém. Contínua. Então é isso. A última vez que eu estive, foi até para o jubileu de Jerusalém, da Guerra dos 6 Dias, que teve em 67, em junho de 67, quando Israel, de forma bem despreparada, conquistou de 4 países a posse ali de Jerusalém, e o Kotel é o lugar onde eles adoram ali. Então eu fui lá, estive lá, e nesse tempo nós fomos numa casa de adoração, onde a gente tinha uma visão dos muros antigos à noite, assim, ficamos 3 horas adorando. Então, amado, o momento agora de arrumação significa que nós temos que ter mais tempo de intercessão e de adoração, formando uma unidade profética, para que a gente acesse, entende? Essa é uma chave, e isso exige esforço, porque hoje, presta bem atenção, a sua agenda às vezes ela tem sido muito tomada, né? O dia a dia tem nos tomado. Sim. E às vezes a gente não consegue ter tempo para formar ambientes de unidade, de a gente orar junto, adorar junto. Não é ir no culto, o culto tem um propósito, entende? Mas esses ambientes de oração, de intercessão, que você está ali focado, é palavra revelando e ensino, isso tem produzido ambientes diferentes. Mas é um desafio que a gente tem, mas Deus está à frente. Amém? Amém, eu creio. E a gente vai ver sim, vai ver muita mudança, vai ver Deus agindo. E o tempo passa muito rápido. Extravasou aqui. Mas eu quero ainda que você deixe os contatos, como que as pessoas podem procurar, até para conhecer um pouco mais. Amém. Se quiserem fazer parte do projeto. Sim, se quiser fazer parte, conhecer mais, pode me acionar, tem o meu Instagram, AP Sandro Carvalho, pode escrever por lá. Sim. Pode me enviar para cá. Tenho também o da nossa casa lá, Batista Oken, no Instagram. E se alguém desejar, dependendo se você for alguém que trabalhe com intercessão, avise um desses canais que eu te dou o meu contato pessoal. Se tiver um líder, um pastor que queira vir somar. Exatamente, porque a gente precisa criar essa plataforma. Amém. Pode me procurar, que vai ser uma honra, a gente poder somar, e a gente aprende bastante com a experiência de cada um. Amém. Amém? Amém. E se qualquer outra informação, lá no site do Conselho Apostólico, www.conselhoapostólico.com, e tem também o www.ouvirdoipiranga.com, depois acho que pode pôr ali, Sim. Ali na transmissão, Sim, aí eu vou deixo salvo todas as informações, os contatos, para que todos possam acessar. Exatamente. É importante a gente colocar isso. E se todo mundo que estiver no âmbito de Minas Gerais, quando lá você falar assim, lá no site do Ouvir do Ipiranga, falar assim, eu quero fazer parte, vai cair no meu e-mail, automaticamente. Sim, ótimo. Então, esse eu acho que é um bom canal, pelo www.ouvir
www.ouviram-do-ipiranga-tudo-emendado.com. Aí lá vai ter a interseção, vai ter os núcleos. Quando chegar em Minas Gerais, você fala, você está em Minas Gerais. Então você, quando mandar uma mensagem, essa mensagem vai cair para mim. É interessante falar sobre o site, porque já tem um pouco de informação também, né, do que é o projeto, tem até algumas viagens, né, que vocês já fizeram, e tem essa opção, né, quero fazer parte. Quero fazer parte, e aí você vai entrar, vai selecionar, colocar as informações e é só esperar. É isso aí. Amém. Amém, pastora Suzy. Então é isso, vamos somar, né? Amém. E produzir esses efeitos maravilhosos de Deus. Amém. Apóstolo, quero agradecer. Amém. Foi muito bom a gente ter esse momento aqui de compartilhar, de trazer, sabe, informações de crescimento para o reino, para a nação, que eu vejo como uma necessidade. E o que eu tenho visto e o que eu tenho falado com quem já tem acompanhado é que nós queremos ser isso, um canal de informação que vai trazer, sabe, aquilo que é notícia do reino, aquilo que forma uma nação, aquilo que transforma pessoas. E eu vejo que esse tempo que a gente teve aqui, esse projeto, e eu acho que a gente tem que marcar de novo, porque a gente deu um resumo. Sim, né? Então, pode pegar pontos específicos para trazer aprofundar. Fundamentos. Amém? Isso. E eu vejo que é isso, esse tipo de informação, de levar essa comunicação, ela é essencial para o nosso Brasil hoje. Então, já agradeço, foi uma bênção o nosso tempo, e estamos aqui, sempre que precisar, estamos com os canais abertos, para que sejamos, sim, instrumentos do Senhor nessa terra. Graças a Deus. Também estamos aqui, podemos, né, o início do ano, você lembra? Um dia eu te escrevi. Sim, lembro. Mas foi tantas lutas, né, tantas lutas esse ano, e me veio ao meu coração mesmo, de ter um canal para ficar falando, colocando fundamentos para esse despertar. Não é religião, não é nada, mas é fundamentos para que cada um possa ser transformado e fazer parte disso, né? Assim, não, eu estou fazendo parte disso. Amém. Algo tremendo. Deus abençoe. Amém. Não, muita coisa pode surgir. Pode surgir. Amém. Muitas coisas. Vamos sonhar, né? Sim, é claro. Deus vai irrigar e sempre é uma benção. Quero agradecer o chamado, o convite, viu, pastora Suzy? Amém. Muito grato. Amém. Muito obrigada por você que pôde nos acompanhar, você que está aí no rádio, você que está nas redes. Muito obrigado. Nós vamos deixar salvo, vou colocar todas as informações conforme o apóstolo falou, para que você possa participar, para que você possa compartilhar. Leve às vezes para o seu pastor, para o líder na sua igreja, para alguém que faz parte da intercessão, ou compartilhe, porque isso você já vai estar trabalhando para divulgar o projeto e vai levar a informação que com certeza Deus quer fazer para o nosso Brasil. Amém, eu creio. Amém. Um abraço para vocês. Aleluia.